Então nós estamos recebendo aqui o nosso convidado para o programa desta segunda-feira, o policial rodoviário federal Fontana Romar, que faz a partir de agora essa nossa conversa, né, dentro de mais uma edição do 2 em 1, que pretende entrevistar todos os candidatos a deputado estadual, deputado federal, inclusive também quando da visita de alguns dos candidatos ao governo e ao Senado, estando fazendo agenda em Foz do Iguaçu, fazendo agenda em Foz do Iguaçu, serão também convidados para esta bancada, Alexandre. Justamente. Bom, o Fontana já está aqui conosco. Bom dia, Fontana, tudo bem? Bom dia, meu amigo. É um grande prazer falar com vocês e falar com todos também, nossos ouvintes aí dessa manhã na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Maravilha. Fontana, primeiro agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, dizer que essa é uma maratona, na verdade, de entrevistas que a gente tem feito. A gente tem aproximadamente 40 candidatos a deputado estadual e federal, e a nossa proposta é entrevistar todos dentro de um limite de meia hora cada conversa, e também, como disse o Moacir, aqueles candidatos de outras cidades que eventualmente venham para Foz do Iguaçu cumprir a agenda, principalmente candidatos a governador, a senador, e numa dessas, se vier algum candidato a presidente, a gente entrevista também, ou ao menos vai tentar. Mas, iniciando o nosso papo contigo aqui, Fontana, eu queria que você fizesse uma apresentação sua, né, da sua pessoa, primeiramente, né, quem é Fontana Romar? Então, meus amigos, Fontana Romar, Guilherme Fontana Romar, nome de guerra da Polícia Rodoviária Federal, PRF Fontana Romar, e agora licenciado para disputar aí o cargo importantíssimo de deputado estadual. Por muitas das vezes as pessoas, até polarizando, sabem quem votam para presidente, sabem quem vota para governador, mas há uma amnésia eleitoral, né, quanto até da última eleição, quem votou para deputado estadual, tanto como para federal, ou então nem sabe quem vai votar. Mas é um cargo importantíssimo, é estratégico para a cidade, então realmente é uma grande honra concorrer a esse cargo. Então eu sou um policial rodoviário federal há 13 anos, há 12 anos moro aqui. Eu sou um candidato, né, um pré-candidato, candidato já, mas amanhã começando também a nossa corrida eleitoral. Só não pode pedir voto ainda. Só não pode pedir voto, né? Mas eu já sou candidato, aprovado na convenção partidária do Partido Progressistas, então já sou sim oficialmente um candidato, e amanhã começa a nossa luta, né? Essa luta muito importante. Então, assim, 13 anos de Polícia Rodoviária Federal, 12 aqui em Foz, tive várias oportunidades de sair, inclusive a PRF, nós temos operações, temos possibilidades de remoções para vários estados do Brasil, inclusive, como eu sou carioca, para o Rio de Janeiro tive várias oportunidades, preferi ficar aqui em Foz do Iguaçu, amo Foz do Iguaçu, e assim, carioca, moro em Foz do Iguaçu há 12 anos, mas tem um detalhe muito importante, que minha família toda da parte de mãe é de Curitiba. Então eu sou carioca paranaense, de fato, e de escolha também. Então eu tenho até parentes meus antepassados foram pioneiros na política do Paraná. Então, conta pra gente um pouco dessa história. Essa história é muito interessante, inclusive, eu estava em Curitiba, passei, né, é árduo essa pré-campanha já, essa campanha não é uma coisa fácil não, então realmente você tem que querer muito, tem que estar com muita vontade de realmente representar o estado. Então eu estava agora lá em Curitiba, na minha terra, a terra da minha mãe, e inclusive visitei vários parentes em Curitiba, Campo Largo, Palmeira, tem uma região muito abrangente ali de parentes meus. Então, tive o prazer, em breve, um teaserzinho, spoiler, nós teremos aí grandes vídeos, gravei muito material aí para ilustrar, para passar um pouco das minhas propostas para toda a população. Então, estive no passeio público, não sei se vocês conhecem o famosíssimo passeio público. O passeio público tem uma história interessante, que quem tinha propriedade, quem fez o saneamento, e quem doou para Curitiba foi o meu tataravô, o Francisco Fassi Fontana. Então ele era meu tataravô, um italiano que veio de Rafalo, da região de Gênova da Itália, para o Brasil. Ele é meu tataravô. Então foi da partir daí que minha família Fontana se estabeleceu aqui no Brasil. Então tenho meu tataravô, fiz vídeos lá, né, com o comendador lá no busto dele que ele tem lá no espaço, e também tem, da outra vertente, o Barão de Cerro Azul, que ele teve uma participação política muito importante no estado do Paraná. Então ele foi como se fosse o presidente, o vice-presidente da província do Paraná, que equivale ao governador do estado. Então realmente é uma história muito rica. Eu falo isso com muito orgulho desde cedo, minha mãe passando essas histórias, e eu falo isso exatamente para isso, para demonstrar que realmente o Paraná é a minha casa. Sim. Eu tenho esse compromisso assim com o Paraná.
Fontana, e além toda essa trajetória familiar já ligada à questão da política, sobretudo à política do Paraná, quais outros fatores, né? Por que você decidiu lançar a sua candidatura a deputado estadual? Você que, como você disse, é policial rodoviário federal há 13 anos, sendo 12 em Foz do Iguaçu. Exatamente. Eu era o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui em Foz do Iguaçu. Então, por 2 anos e meio, eu trabalhei exaustivamente na comunicação social, mas era muito mais do que apenas comunicar. Nós fizemos um excelente trabalho, inclusive com todos os policiais de nossa delegacia, são policiais abnegados que fazem toda a diferença na fronteira, até para a segurança nacional. Então eu tinha o prazer de representá-los ali na interlocução com a sociedade, e nós fizemos variadas parcerias público-privadas com os governos, outras esferas, e também muitas ações humanitárias. Então isso é muito legal, eu já tive esse prazer de fazer durante esses anos todos aí esses bens sociais. Então nessa construção, e além do que eu já tive essa história familiar, e eu amo essa possibilidade que a política nos traz, que é trazer essa seriedade, trazer essa modernidade, essa busca pela oxigenação da política, para que nós de fato consigamos fazer a diferença. E depois a gente vai adentrar alguns tópicos aqui que eu acho muito interessante, porque, como eu falei, eu sou de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu é a minha casa, eu quero ser o candidato da cidade. A gente sempre fica, pelo histórico que eu percebo, nós sempre estamos elegendo pessoas de fora ou repetições de algumas situações de políticos que Foz do Iguaçu, com o potencial que a gente tem, a gente está numa situação subutilizada, que nós temos, por exemplo, espaços públicos muito mal utilizados. Nós temos uma região que, apesar da fronteira, não necessariamente tem que haver essa quantidade criminal que acontece aqui, essa degradação. A gente pode trazer várias possibilidades para que transforme essa realidade social, seja para os turistas, mas principalmente para os habitantes e residentes de Foz do Iguaçu. Candidato, e caso sendo eleito, quais os primeiros projetos que você deve apresentar na Assembleia? Já tem uma ideia do que vai apresentar como primeiro projeto? Eu tenho projetos macros, claro, mas tenho também projetos bairristas. Eu vou dar como escopo aqui, a gente desenhando a Foz do Iguaçu. Eu já tenho transitado por diversas regiões aqui de nossa cidade, também municípios próximos da região. Afinal, nós temos uma conurbação, são municípios afetos a Foz do Iguaçu, interferem, com certeza. Os municípios Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira, Matelândia, esses municípios com certeza trazem consequências. Todo mundo transpassa por Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um grande polo, assim como Cascavel também. Nós temos polos regionais na região oeste do Paraná. Cascavel, temos Toledo também, uma região forte no agronegócio. Então, são várias questões. Mas trazendo aqui para a nossa realidade de Foz do Iguaçu, eu tenho andado, por exemplo, você me perguntou dos projetos. Eu acredito que eu tenho os projetos macros para trazer, por exemplo, a nossa região, como eu mencionei. Vamos imaginar espaços públicos aqui para a nossa região. Nós temos a Beira Rio. A Beira Rio, eu vou exemplificar para trazer uma clareza para quem está nos ouvindo. Beira Rio, nós temos um projeto que, quanto tempo tem aquilo? É uma situação para a gente, até Foz do Iguaçu, de autoestima da cidade. Nós fizemos ao contrário a construção do Rio de Costas. A avenida é da época do ex-prefeito do Brandina, né? E desde então ela foi interrompida e nunca mais se fez nada de concreto ali. Concreto não no sentido asfalto, mas no sentido de melhorias, né? Urbanismo. Eu digo que quis ilustrar, né? Há quanto tempo tem isso que nós não temos uma efetiva... um efetivo resultado ali na região. Vamos imaginar, nós temos uma região ali, como eu vivenciei muito essa questão policial, todos os produtos ilícitos passam muitas vezes, a maioria, quase a totalidade pelo Rio, tá? Não é pela Ponte da Amizade, é pelo Rio, tem os entrepostos e elas vão circulando até chegar às rodovias federais, certo? Beleza. O que acontece? Imagina só, acabei de chegar agora de Curitiba, Parque Barigui, Jardim Botânico, gente, toda a sociedade ela frequenta esses lugares. Uma pessoa que vem para Foz do Iguaçu, ela é um turista. O turista, como é que ele faz aqui? Ele vem e a gente tenta fazer com que ele fique 4, 5 dias na cidade. Eu acho que esse é o planejamento, né? Vai para Foz do Iguaçu, fica um dia a mais, a gente faz mais um evento aqui, né? Um atrativo turístico, ele fica mais um dia. E para a população que está aqui em Foz do Iguaçu, o que a gente faz com quem está aqui? Eu moro há muito tempo aqui.
Se você não tem uma casa com piscina, um amigo, me fala aí, gente, o que você faz no final de semana? Você vai para um bar? Não tem repetição. Agora sim, vou dar um exemplo do Barigui. O pessoal fica naquela região, é uma coisa fantástica. Ele fica, ele faz um exercício, ele se relaciona com outras pessoas, troca uma ideia, tem um jardim botânico, ou seja, ele tem várias opções sociais. E ainda vem o turismo. O turismo ele quer ir ali, mas também para quem fica aqui depois. O turismo fundamental, tá? A economia ela volta em cima do turismo porque é uma economia, um dinheiro que vem de fora e não o dinheiro que tem a circulação interna. Então ele vem de fora esse dinheiro para subsidiar a economia interna. Então beleza. Então voltando agora para Beira-Rio de um projeto, você imagina só que a gente consiga revitalizar, fazer o que deveria ter sido feito como outras cidades mundiais, a gente fazendo de frente para o Rio, a cidade, condomínios, ou então mais. Condomínios também, parcerias público-privadas são interessantíssimas, empresários, mas imagina só que a gente revitalize uma ciclovia bem adequada, uma ciclovia até que possa ir até para Cascavel, tem um projeto bem parado aí de ciclistas, isso eu vou avançar, isso é uma das minhas propostas, tá? Eu quero avançar até Cascavel, quem sabe até Curitiba, fazendo planejamento, com aquele conceito de bike friendly, uma coisa muito interessante como já tem na região de Curitiba. Então, para exemplificar, nós aqui, na Beira-Rio, nós conseguimos fazer com que seja revitalizada, as pessoas possam passear, possam passar o final de semana andando, região arborizada, com bares, com restaurantes, como tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, no Rio de Janeiro. O que acontece? Eles vão passar a não ter mais essa circulação do contrabando, por exemplo, num plano de segurança multidimensional, que não é só prender um bandido efetivamente, mas que a gente consiga em várias dimensões fazer com que os crimes não aconteçam. Ali, por exemplo, revitalizou, com certeza, barcos circulando, lanchas, jet skis, as pessoas, né, bares flutuantes, com certeza não teriam mais esse tipo de contrabando. E a Ponte da Amizade, por exemplo, que uma coisa repercute na outra. Temos pessoas trabalhando lá, temos a Vila Porte, temos motociclistas, é muito complexo, mas revitalizando essa área você já consegue, por exemplo, com uma dessa proposta, você fazer espaços públicos que repercutem na melhoria de outras situações. Fontana, além dessa questão dos espaços públicos e da Beira-Rio que você citou, até mesmo dessa da ciclovia, quais outras áreas da sociedade, né, da comunidade você pretende legislar? Então, eu acredito que esteja tudo interligado, né? Então, por exemplo, nós temos categorias também afetas que circulam aqui, por exemplo, me diga os caminhoneiros, que eles passam aí pelo torno da nossa região, não só de Foz do Iguaçu, para o Paraná também. Nós temos a nova ponte da integração que vai ajudar aquele trânsito muito complicado ali, que acontece muitos crimes na região da Ponte da Amizade. Então, assim, são categorias que eu tenho esse olhar atento também. Esses motociclistas aqui na região, como eu falei, da Ponte da Amizade, revitalização dos espaços públicos. Uma coisa também que é importantíssima é a situação educacional. A gente tem que ter um plano de base de educação dos jovens, o primeiro emprego para esse jovem também, para auxiliar a sua família, dar uma prospecção de vida. Outra coisa também, atividades culturais, me digam aí, Foz do Iguaçu, o que a gente consegue polarizar aqui de cultura? Isso é uma coisa rara, ter um evento que seja nos hotéis, a gente não tem essa mobilidade, realmente não tem. Então você imagina que a gente consiga fomentar também a Foz do Iguaçu, que passam por trazer artistas aqui, fazer essa cultura desenvolver mais. Então, outra situação que eu acho fundamental também de engajamento para os jovens e para a população também, dentro desses espaços públicos, que nós consigamos também definir áreas para fazer esse trabalho. Imagina também a situação dos esportistas, que muitas das vezes também fazem essa inserção social, eles conseguem também engajar desses projetos. Eu estava escutando outro dia que tinham pessoas da natação, do atletismo aqui de Foz do Iguaçu, que eles não conseguiam desenvolver mais aqui nada disso, gente. Eu não estou falando só um campo de futebol que eles façam, que isso é importantíssimo também socialmente, mas assim, prospectar essas pessoas para ter uma nova possibilidade também, de ascensão social, né? Então você pode ser através do esporte, através da educação, de uma profissão, mas que todos tenham esse bem-estar aqui na nossa cidade. Maravilha. Fontana, uma dúvida que eu tenho aqui, que a gente sempre acompanha um pouco a trajetória política dos candidatos, né? E no seu caso, ao menos se eu não estiver errado, mas eu percebi que é a primeira vez que você disputa uma eleição, correto? Correto. Então a pergunta que fica é assim, normalmente os candidatos, né, quem inicia no mundo da política, opta por uma candidatura a vereador. No seu caso, você está fazendo um caminho diferente, que é já sair numa eleição para deputado estadual, que é uma eleição até mais disputada que a própria
que a própria cadeira na Câmara de Vereadores. Por que você optou por esse caminho diferente, até mais disputado? Eu acredito que não haja, como você bem falou, talvez sendo um caminho natural, mas acredito que não haja essa regra de você seguir exatamente por um vereador e que tenha que passar para o vereador para passar para deputado estadual. O que eu acho que você tem, eu, por exemplo, eu acho que um ponto hiper positivo que eu tenho é a minha própria história aqui. Eu criei uma imagem super consolidada de credibilidade aqui na cidade pelo trabalho que eu fiz à frente da comunicação da PRF. Isso me credencia para estar, inclusive foi por um desses pontos que até me fizeram convite pela minha imagem. Eu sou um candidato que não tenho, né, como você bem falou, minha primeira eleição, não tenho nenhuma rejeição, não tem nada que tenha, né, que desabone as minhas condutas. Estou há 12 anos na fronteira, né, não tenho nada que tenha, né, nada, pelo contrário, tenho imagens positivas, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, a delegacia, até agradecer os policiais, todos estão apoiando a minha candidatura. Isso para mim é muito importante, isso é muito simbólico para mim. Eu tenho apoio de todos os policiais aqui na fronteira, então realmente são mais que colegas, são meus amigos e estão fazendo, né, até uma campanha. Vamos começar a campanha amanhã mais fortes, hein? Sim. Então, meus amigos da PRF, um grande abraço para todos e realmente eu faço questão de representar os colegas, não só da PRF, mas também das outras polícias, afinal seria um candidato estadual, e também quero representar você, que é policial civil, você policial militar, seja também as carreiras privadas, seja os vigilantes, áreas afetas. Então, assim, quero representar todos, e assim, você me perguntou também, né, dessa questão do vereador. Eu fui convidado para ser candidato pelo Ricardo Barros, que é do Progressistas, ele é o líder do governo, atual. Então Ricardo Barros, junto com Pedro Lupião, eles me ligaram, já conhecia os dois e tal, eles me ligaram, me convidaram para fazer. Falou: Fontana, você está fazendo um trabalho muito interessante aí na fronteira, você é a cara da Polícia Rodoviária Federal, não na fronteira, no estado. Porque eu fazia trabalhos de repercussão estadual e até nacionais. Então ele falou: poxa, você está com a imagem excelente, você engaja as pessoas, você tem esse trabalho humanitário que você vem realizando. Então isso é muito importante. A gente quer pessoas assim, sérias, comprometidas, que querem fazer acontecer. Eu tenho o salário da Polícia Rodoviária Federal, eu tenho um cargo permanente, eu podia simplesmente continuar de forma acomodada, fazendo um trabalho, mas assim, eu acredito que como deputado eu consiga, conhecendo a região muito bem, porque eu circulei muito pelo estado inteiro, então eu consigo fazer muito mais do que só o trabalho de comunicação. Eu ajudei muitas pessoas, a Polícia Rodoviária Federal ajuda muitas pessoas, né? Então eu fiz essa frente. Mas imagina as possibilidades que eu tenho agora. Então eu fico muito feliz até em ser convidado. A forma como eu fui recebido pelo Progressistas é incrível. Inclusive, eu estou fazendo uma parceria muito grande até com o deputado Esperafico, de seu Esperafico. Ele tem... Essa é uma das nossas perguntas daqui a pouquinho, então, das dobradinhas. Então, antecipei aqui, vou fazer essas dobradas e tal. Mas, assim, eu me sinto lisonjeado realmente. E, assim, você pode acreditar que, pela experiência que esses deputados têm. E outra coisa, eu fui cogitado para ser deputado federal. Então, para mostrar que não tem essa hierarquia, são importantes. Vereador é um cargo super importante. Todo mundo... É a mesma coisa que os policiais. Tem os policiais do municipais, né, os guardas municipais, tem os policiais estaduais e tem os policiais federais, como da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, são mais importantes? Não, cada um tem uma área. Então, a mesma coisa se aplica também. E eu indo para federal, a gente acabou decidindo por ser estadual. Sim. Muito bem. Candidato, a gente vai falar agora com relação ao número, né, de concorrentes à vaga na Assembleia. Foz do Iguaçu já chegou a eleger 3 deputados estaduais numa mesma eleição: Dobrandino, Reni Pereira e o Chico Noroeste em 2002 e 2006. Na última eleição, houve uma redução, apenas o Soldado Fruit é o candidato hoje, né, é o deputado por Foz do Iguaçu, tenta a reeleição, e fechadas essas convenções, são 17 candidatos a deputado estadual. Esse número, na sua opinião, é excessivo, é ideal? Foz merece ter quantos candidatos e qual que é a sua maneira de ver também essa eleição com figuras conhecidas que também estão disputando esse cargo? Foz do Iguaçu merece ter o melhor. Eu gosto sempre desejo boa sorte a todos, né, que estão disputando. Sempre digo, não somos inimigos, somos concorrentes, mas eu falando por mim, com certeza Foz do Iguaçu merece o melhor e pode ter uma situação diferenciada. Eu tenho andado muito pelas regiões até da cidade, e o pessoal me pergunta muito, e eu pergunto o que eu posso trazer. Eu procuro
conhecer, isso é uma estratégia minha, até de conseguir otimizar um trabalho futuro. Eu fico imaginando a situação local das pessoas, por exemplo, Vila Porte, o que vocês precisam de fato? Eu quero escutar o que ele me passa, não eu ter projetos mirabolantes que muitas das vezes inalcançáveis para o primeiro momento, são projetos que a gente vai levando ao longo dos anos, não adianta prometer coisas que eu não posso realizar no momento. Eu sempre passo para as pessoas, olha, eu tenho né, essa lisura aí da minha vida e tenho muita vontade de fazer, mas muita vontade mesmo. Tanto é que eu estou colocando meu nome, realmente você tem que ter muita coragem para avançar com esse projeto, mas eu me sinto muito confortável ao mesmo tempo, é uma coisa que eu amo fazer, então eu sinto prazer, não sinto como um peso, eu tenho grande prazer nisso. Então, falando por mim, eu tenho essa análise bairrista das pessoas, eu acho que é assim que funciona, você vai prospecto o que a pessoa está precisando em cada região, que é diferente, a gente tem projetos macros, mas tem projetos pontuais das pessoas, e eu tenho visto que às vezes falta a vontade de fazer mínima, você não gasta às vezes nada para fazer, você tem que ter só uma possibilidade de desatar alguns nós, já resolveria muita coisa da maioria das pessoas, e aí daí assim a gente subindo para outros projetos mais audaciosos, isso tem que ter também, mas eu acredito que é por aí. Então tem muitos candidatos, né, assim, alguns eu tenho alguns que eu não, assim, eu tenho que, acho que é boa sorte para todos, eu prefiro me ater a uma análise minha do que eu posso realizar e cada um faz a sua parte. Certo. Você disse antes, né, já antecipando também uma questão aqui que a gente quer abordar, dessa sua trajetória na Polícia Rodoviária Federal. Você foi porta-voz da PRF aqui em Foz e região por muito tempo, né, assessor de imprensa, mas sempre como porta-voz ali, dando as entrevistas, chefe de comunicação, justamente. Porta-voz é uma forma que a gente tem de... Eu sou formado, inclusive, meu amigo, é o seguinte, eu sou formado em Direito, sim. Tenho formação em Direito, né? Eu sou especialista em gestão da segurança pública, Direito Público, Direito Privado, fiz a OAB, não posso exercer por causa da profissão, mas eu sou formado em Publicidade também, fiz 6 anos de artes cênicas, então realmente eu entendo bem os seus, né, suas nomenclaturas, termos, sem problemas, né? Sem problemas. Então, além de ser chefe de comunicação da PRF, você, como você me disse mesmo, acabou emprestando a imagem à própria instituição, à própria corporação, né? Em campanhas de outdoor e situações assim. Isso acabou também te levando a uma forte presença nas redes sociais. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da imagem, como é que você pretende lidar isso na campanha? Vai ser muito mais presença nas redes sociais ou vai ser muito mais sola de sapato? Eu acredito que eu através das redes sociais, a gente consegue chegar com muitos detalhes a todos, com uma abrangência maior. Mas o trabalho ele é realizado de forma que a gente atinja várias frentes. Não adianta só você fazer as redes sociais para apresentação das propostas. Mas claro que ajuda. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acabei de voltar de Curitiba, fiz vários vídeos. Então, assim, são situações complementares. Você não afasta uma da outra. Eu posso fazer as redes sociais para as pessoas me conhecerem melhor, trazerem um conteúdo e as pessoas possam saber das minhas propostas, mas esse contato realmente faz muita diferença, e eu gosto muito disso, é engraçado, eu tenho essa característica, pena que assim, eu queria ser mais, não dá para ser mais de um, a gente sempre fica brincando na minha equipe, Fontana, realmente você é você quer abraçar tudo, e eu realmente, eu gosto muito de ir nos lugares, conhecer as pessoas, eu vou na casa das pessoas, eu converso, eu quero saber dos problemas, o que está acontecendo, como eu falei pontualmente, o que você está precisando aqui, vou anotar, a equipe vai e anota, a gente precisa disso aqui, porque eu quero chegar depois, dando tudo certo, eu ganhando essa eleição, ganhando a eleição, né, com a campanha realmente começa amanhã, não vou pedir o voto hoje, mas assim, dando tudo certo, eu quero chegar depois na próxima, e chegar aqui em Foz do Iguaçu, na minha casa, e falar, e aí? Aí a pessoa me receber, poxa, maravilhoso, Fontana, é isso aí que a gente precisava, né? E não é chegar assim, não, mas você desapareceu, você não fez nada, e eu não quero essa imagem. Então, isso é sola de sapato. Certo. Fontana, tem uma pergunta que eu tenho que fazer, que é em relação à própria instituição, corporação. Você explicou bem por uma questão de lei, você se descompatibilizou, ou seja, eu estou licenciado. Licenciou a tempo, como exige a lei. Exato. De um servidor público que pretende sair candidato e que nesse caso está saindo. Mas no caso dessa imagem através da corporação, se tiveram cuidado também de separar agora, como é que está essa questão, por exemplo, de campanha de outdoor? Muito bem falado, excelente pergunta, inclusive. Então, essa pergunta é o seguinte,
Eu através da polícia, a gente fez... a gente tem muito material gráfico de outdoor, mas assim, não só aqui. A gente tem em vários lugares do Brasil também. E essa campanha ela foi realizada pela Federação Nacional dos PRFs e pelo Sindicato dos PRFs. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal, a nossa delegacia e eu, como comunicação social, a gente não tem a menor ingerência em determinar se um outdoor ele vai ser retirado, se não vai, se não, né? A gente não tem essa ingerência, a gente não faz parte da produção, da comunicação. Eu, na verdade, emprestei a minha imagem por solicitação da federação, por solicitação do sindicato, por meu nome tá o nome que estava à frente da comunicação, então os policiais eles viram essa possibilidade de engajar a minha imagem à frente ali para fazer esse levantamento. Mas foi muito anterior até a campanha. E aí eu te falo... Mas a campanha é assinada pelo sindicato e não pela PRF. Não, então, pela federação, pelo sindicato, e alguns outdoors têm também assinatura da PRF. Mas a PRF, Polícia Rodoviária Federal, não, né, a função do policial como comunicação. Então, só para deixar bem claro, com certeza a gente faz uma campanha muito responsável, até em nível de recursos, a gente otimiza ao máximo, porque a gente realmente, né, a gente não tem acesso a esses grandes recursos, mas ao mesmo tempo também nessa parte da comunicação, do resguardo que a gente faz, que eu fiz. Eu comuniquei ao TRE, comuniquei ao Ministério Público e à Polícia Rodoviária Federal, ou seja, eu fiz todas as medidas para que realmente não tenha nenhum tipo de questionamento. Sim. Então, realmente, nós estamos 100% garantidos hoje, o TRE, estou falando aqui também, todo mundo está sabendo disso, inclusive o nosso superintendente já encaminhou para a federação e para o sindicato para que façam os procedimentos cabíveis, que seja retirado ou não. Sim, vamos falar agora da nossa política paranaense e também a política nacional. O PP é um partido aliado ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O Ricardo Barros, inclusive, já foi até ministro ministro da Saúde do presidente Bolsonaro. E aqui no Paraná é um partido que está apoiando o atual governador Ratinho Júnior. Como é que você entende esse cenário e como é que você vê esse apoio tanto ao governador quanto ao presidente? Outra pergunta importante. O pessoal me pergunta muito isso, né? Qual é a sua linha, Fontana? O que você está? Eu sempre respondo. Tenho o Partido Progressistas, ele tem claramente, como todo partido, ele tem essa linha de apoio, como você bem falou. E eu sempre destaco, independente disso, dos apoios que o partido ao qual eu pertenço, eu tenho uma conduta de uma campanha que é a minha campanha e eu quero atender a todos. Eu estou em Foz do Iguaçu, eu não posso me excusar e chegar e falar, não, você tem um pensamento ideológico diferente do meu, você tem um polo diferente do meu. Isso realmente eu não posso fazer. Eu quero fazer um trabalho para todos, eu quero escutar de todas as alas, eu preciso fazer isso. Eu acho que isso que é política, isso que é o interesse. Eu sempre pensei isso, antes mesmo de me candidatar. Eu sempre tive esse pensamento que a gente tem, claro, posições, isso é normais, essas posições partidárias, mas a gente tem que tentar abranger todos, escutar de um lado, escuta do outro também. Isso não é mal, isso faz parte da democracia. Então, eu acho que isso que faz a gente subir de nível até, inclusive, tá? Então, como você bem falou, o partido tem esse apoio sim, e eu tenho esse alinhamento, com certeza, mas também eu quero deixar claro que a gente tem esse entendimento que todos devem fazer parte da nossa gestão. Fontana, nós vamos ter que fazer uma acelerada aqui, com todo o devido respeito à PRF. Coisa, né? Está licenciado, então a gente vai ultrapassar um pouco a velocidade. Uhum. Mas é jogo rápido. E são assuntos também fundamentais para a gente abordar aqui nessa reta final. Claro. E que a gente tem perguntado a todos os candidatos. Então o senhor declarou para a Justiça Eleitoral ter como patrimônio um montante, um valor de R$1.900.000, R$1.952.000, entre apartamentos, veículos, cotas de capital e tal. O que parece-me que é um valor real, né? Você declarou, porque a gente, aqui, Moacir, cá entre nós, a gente sabe que tem candidaturas, né, de pessoas, empresários e de longa data que vão lá e declaram um patrimônio de R$9.000, de R$10.000, que nitidamente aquilo é real, né? A presidente da República a gente tem visto isso, a governadora a gente tem visto isso, e as candidaturas a deputada a gente tem visto isso, a gente tem registrado isso em todo mundo que passa aqui na bancada. Eu queria saber como é que tu pretende bancar a tua candidatura, né, e quais são as fontes de recurso para a tua candidatura. Se você vai fazer uso do fundo eleitoral, se não... Sim, eu tenho meu pai, né? Meu pai empresário,
né, é um médico que teve suas, né, meu pai faleceu há 2 anos atrás, né, infelizmente para mim, uma perda, meu grande herói, infelizmente, né, Dia dos Pais ontem, mas ele me passou, eu tive, né, tem alguns valores disso advindos aí da parte do meu pai, então inclusive por isso tem esse valor. Quanto à campanha, nós temos sim um fundo partidário, nós temos dobradas, então o partido ele passa um valor que não é, né, um valor que possa fazer uma campanha astronômica de grandes recursos, nós temos essa responsabilidade, então nós vamos trabalhar com essas redes sociais, com essas parcerias, e é engraçado que nós temos um movimento de pessoas que realmente, isso que eu acho legal, não as pessoas que querem fazer um trabalho por dinheiro. Quanto é que você vai me dar, meu amigo? Às vezes é um trabalho, a pessoa está trabalhando, mas não é uma coisa que avance isso. Eu tenho percebido que as pessoas são muito entusiastas também de quererem mudar a nossa realidade social. Eu quero isso, na verdade. Então, eu tenho em minha equipe a maioria das pessoas, praticamente, né, de forma... assim, a consistência vai se dar dessa maneira, de pessoas que realmente queiram trabalhar e queiram prospectar coisas melhores. Isso aí é nisso que a gente está se pautando, porque a gente não tem recursos fora. Eu vou dar um exemplo aqui agora para deixar também. Nós tivemos a possibilidade, chegam até mim situações absurdas, até que são inacreditáveis, e isso realmente a gente não entra, de recursos que não sejam recursos legais, que não sejam recursos que eu não tenha que me amarrar a nada. Isso aí é uma questão básica minha de ética, então a gente prefere fazer uma campanha limpa, com menos recursos, mas muito séria e consistente. Fontana, nosso tempo é igual para todo mundo, então já puxando para as considerações finais, queria que você fizesse as suas considerações finais, mas também já informasse nelas a tua chance de se eleger, né? Se você chegou a fazer uma estimativa de votos, se você tem uma linha de corte aí que você pretende atingir para dentro do Progressistas, obter essa quantidade de votos. E falando das suas dobradinhas, tudo isso em 1 minuto, Fontana, senão a gente... Opa, vamos lá. Perseguido aqui depois pelos demais. Sem problema, então. Eu tenho feito uma parceria grande com o Esperafico, na região todo oeste, um político, né, assim, com a imagem altamente positiva, igual a imagem que eu tenho hoje também, então a gente uniu isso, né, então não tem nada de que arranha a nossa imagem, isso é excelente, nós temos projetos juntos. E você falou também da linha de corte. Da linha de corte, eu imagino pelo partido que tenha um mínimo, talvez. O PP tem uma chapa interessantíssima, tá? Uma das melhores aí para ingresso. Então as nossas chances são altíssimas, assim, ainda mais pelo que eu venho trabalhando. 28 mil mais ou menos para entrar e 40 mil uma situação mais concreta. Então a gente imagina que 40 mil votos aí que a gente faça, por isso que eu digo, não é pedir voto, não estou pedindo voto aqui, mas realmente eu sou o candidato da cidade e daqui eu quero sair muito bem, de forma maciça e expressiva. Eu quero realmente representar a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Isso aí. Muito bem. Encerramos, Alexandre. Então nós conversamos hoje aqui dentro do nosso 2 em 1, o tempo é igual para todos, como disse o Alexandre, nós temos 30 minutos para todas as candidaturas, para todos os candidatos. Hoje foi o policial rodoviário Fontana Romar, que é candidato a deputado estadual pelo PP.